Então fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hertz. E hoje nós estaremos mostrando para vocês como fazer para configurar um canal simplex ou canal ponto a ponto, independente de como você conheça. E nós estaremos mostrando isso tanto em analógico quanto em digital. Então é só você seguir nosso passo a passo que você vai conseguir também aí, independente do rádio e do software que você esteja utilizando, configurar o seu canal ponto a ponto. Em um outro vídeo, nós estaremos explicando todos os parâmetros que você precisa considerar para configurar um canal ponto a ponto, tá? Então explicaremos tudo sobre o que é um slot, o que é uma chamada de grupo, contato, código de cores e etc. Mas nesse vídeo é um vídeo quebra-galho, onde você está no aperreio ali e quer saber como é que faz para configurar ou relembrar alguma coisa. Só você assistir esse vídeo e aí você segue o nosso passo a passo e você vai conseguir fazer essa configuração de uma forma muito simples e rápida, tá? Para fazer esse vídeo, eu estou utilizando o rádio DEP450 da Motorola e o software Mototurbo 2.0, que é o software mais novo da Motorola, tá? Então, já estou com o software aqui aberto, tá? E o rádio está conectado também ao computador. Então, o nosso primeiro passo é ler o rádio, né? Sempre. Primeiramente, nós vamos fazer a configuração do canal analógico. Para isso, nós vamos na zona do canal. E lembrando, pessoal, que você pode fazer isso em qualquer rádio. A configuração é praticamente a mesma. A única diferença que você vai pegar de um rádio para outro, geralmente vai ser o software que você vai estar trabalhando, se o rádio for de uma outra marca. Mas a ideia é a mesma. Vamos abrir aqui a zona e aqui nós temos dois canais, né? Dois canais digitais, como você pode ver nessa zona. Então nós vamos lá, para não confundir, nós vamos tirar esse canal 2 aqui. Você aperta nesse delete, ele vai sumir. E como é que a gente faz para adicionar um outro canal? É só vir aqui e apertar nesse mais. Canal analógico ou digital? Canal analógico. Clica em OK, confirma e já vai criar o nosso canal. E aqui está o nosso canal criado. Então nós vamos clicar duas vezes aqui, ó, para abrir o nosso canal, certo? Com o nosso canal aberto, nós podemos fazer o que? Renomear o nosso canal. Vou colocar aqui canal analógico. Aqui tem 12.5, nós vamos deixar esse espaçamento de 25, apenas isso. E a gente já vai pular para a nossa parte de RX e TX, que são as frequências que nós estaremos trabalhando, tá? RX significa a frequência de recepção e TX a frequência de transmissão. Então nós vamos colocar aqui, por padrão vem 136.025, tá? Tanto no RX como no TX, porque quando nós estamos falando de canal ponto a ponto, ou seja, o rádio vai transmitir, a comunicação vai ser realizada de um rádio para outro, sem nenhum sistema por trás de repetição. Então, minha comunicação sai de um rádio que é transmitido e ela chega em um outro rádio, nesse caso, rádios portáteis. Então, a mesma frequência que é de transmissão deve ser a mesma frequência de recepção. Então, nós vamos mudar aqui o nosso RX, tá? Só para mudar mesmo, a gente poderia estar utilizando essa frequência aqui padrão, 142.1, por exemplo. E, obviamente, esse nosso rádio é um rádio de VHF, tá? Pela faixa de frequência. Então, vamos copiar aqui. E aqui esse CSQ, nós podemos colocar aqui só para variar mesmo o TPL. E vamos escolher o TPL. Vamos deixar esse TPL padrão mesmo, mas você pode estar escolhendo aqui qualquer outro número que esteja dentro desse TPL, beleza? Eu sugiro você sempre deixar um TPL ou DPL, por quê? Porque o CSQ significa que esse canal ele vai estar aberto, sem nenhuma criptografia, ou melhor, sem nenhum código, digamos assim. Então ele pode estar à mercê de interferências externas. Isso quer dizer que se tiver um outro equipamento e um outro sistema transmitindo uma frequência, nessa mesma frequência que eu estou trabalhando ou muito próxima, ele vai começar a receber essa interferência. E aí o rádio vai apresentar chiado ou coisa do tipo, tá? Então sempre coloca o TPL ou DPL e define um código. Feito isso, escolhemos nossa frequência, escolhemos nosso código aqui e pronto. O nosso canal analógico já está programado, já está funcionando. Então agora nós vamos mostrar como fazer um canal digital, tá? Vamos na zona novamente. Aqui o nosso canal digital ele já está criado, né? Já está aqui, ó, canal 1. Vamos clicar nele para abrir também. Canal 1, vamos colocar aqui canal digital, seguir o padrão. Tá? Canal digital, nós vamos pular tudo isso aqui, código de cor, nós vamos falar no próximo vídeo de repetidora.
deixar um mesmo, slot também deixar um, tá? Padrão, vamos definir uma frequência igual no analógico, né? Mesma coisa, mudou lá o nome, pula para a frequência, e aqui a frequência de recepção, nós vamos colocar uma frequência 141.2, por exemplo. Vamos apertar em copiar aqui. Esse copy significa o quê? Copiar essa frequência que está desse lado para esse outro lado. Ao invés de você digitar aqui e aqui, você simplesmente digita de um lado e faz a cópia que ele já manda a mesma frequência para o outro lado. Isso no canal ponto a ponto ajuda demais, mas preste atenção quando você for fazer no canal de repetidora, tá? Porque repetidora exige aquele intervalo de 4.6 MHz. Então você precisa respeitar isso, beleza? E aqui outra coisa que a gente precisa se preocupar apenas é com a lista de grupo. Aqui tá nenhuma, nós vamos selecionar uma, a lista 1, e aqui o contato. O nome do contato nós vamos colocar chamada 1, que são chamadas, né, que foram criadas já no padrão. E aí, se a gente abrir aqui, ó, nossa lista de grupo, lista 1, nós podemos ver que vai estar selecionado na área de membros a chamada 1. A chamada de 1, nós vamos ver aqui nos contatos, clicar na chamada 1, e aí a gente pode ver que o ID dessa chamada é 101. Então, não se preocupa com isso agora, assiste o próximo vídeo que nós estaremos explicando exatamente o que são essas coisas. No momento, você não precisa se preocupar com isso para fazer o seu canal ponto a ponto. Aqui é 101, mas aqui poderia ser 1. Geralmente o padrão é 1. Tá? Como esse canal já estava programado no rádio, por isso que estava 101. Mas o padrão vai ser isso aqui, 1, na chamada do call 1 ou chamada 1. Então deixa 1 mesmo, vai na sua lista de grupo. Se tiver desse lado aqui, ó, você joga para a área de membros, geralmente é isso que vai acontecer, vai vir aqui na área de disponível, você vai ter que selecionar e jogar para a área de membros. Então, nosso canal, vamos lá abrir ele novamente, só para confirmar se está tudo bonitinho. Uma outra sacada é, você pode arrastar aqui, ó, e aqui você vê a configuração dos seus canais, independente de quantos canais tenha, você vê tudo ao mesmo tempo. Como aqui, ó, dá para ver o slot do canal 1, que é o canal digital. No caso do canal analógico não existe isso de slot, tá? A gente pode ver aqui a frequência de RX, ó, do canal digital, canal analógico. Podemos ver também a de TX, vamos procurar. Aqui é a frequência de TX, que é a mesma, né? 141.2 e 142.1, digital e analógico. E é isso. E os nossos canais ponto a ponto já estão configurados. Simples, simples, simples. E se você quisesse criar um outro canal digital ou analógico, vamos lá para digital novamente. Vamos adicionar mais um canal aqui. Vamos no canal, vamos abrir ele, né? Você pode mudar aqui, colocar qualquer nome, canal digital 02, já tem canal digital. Vamos colocar no canal digital 02. Você pode colocar qualquer nome aqui para o seu canal. Deixa 1, continua 1, né? O slot, o código de cor. E na frequência, você escolhe qualquer outra frequência que esteja dentro do range que o rádio trabalha, tá? Só não vai colocar a mesma frequência, você precisa, cada canal precisa ser uma frequência diferente. E Dairone, qual número eu coloco aqui? Esse número que você coloca aqui está representando a frequência em megahertz. Então você tem que saber o range de frequência que o seu rádio trabalha, que o seu equipamento trabalha. Como é que eu vou saber isso, Dairone? Vem nas informações do rádio. E aqui você vai ver, ó, esse rádio ele trabalha no range de frequência de 136 a 174 MHz. Então a frequência que você vai colocar tem que estar nesse intervalo aqui, certo? Então voltando lá na zona, nós vamos definir, por exemplo, vamos abrir o nosso canal. Nós vamos definir aqui 170. Apertar em copy, pronto. Se a gente for colocar 175, provavelmente ele não vai aceitar o software. Tá vendo? Ele voltou para 170, porque é o limite do range ao qual o rádio trabalha. E aí a gente vai vir aqui e colocar a mesma lista de grupo e o mesmo contato, tá? A única coisa que você deve se preocupar quando for fazer a configuração de um canal ponto a ponto digital é simplesmente mudar a frequência, mas você pode deixar todo o restante igual. Código de cor, slot de repetição, a chamada, né, o contato, a lista de grupo, a mesma, só muda a frequência que vai dar certo. Então é isso, tá? A mesma coisa é para o canal analógico, beleza? Então o que nós vamos fazer agora é enviar essa configuração, todas essas mudanças para o nosso rádio. Então você vem no botão Write ou escrever.
Pronto, apareceu essa imagenzinha aí mostrando que a nossa configuração foi gravada com sucesso, certo? E o que eu vou estar fazendo agora, pessoal, vou pegar um outro rádio de uma outra marca, a marca Hytera, tá? E eu vou fazer inclusive esse mesmo vídeo fazendo a configuração nesse rádio Hytera, o PD506. Vou estar postando aqui no canal também, e aí vocês vão poder comparar um rádio com o outro de marcas diferentes. E vocês vão notar que é exatamente aquilo que eu falei. A ideia central da configuração, ela é a mesma. A única coisa que vai mudar de um rádio para o outro vai ser questão de software, certo? E aí nós vamos fazer essa configuração nesse outro rádio e eu vou estar testando esses canais que nós programamos agora, tanto o canal analógico quanto o canal digital. E aí eu mostro o resultado para vocês. Pronto, pessoal, estamos com os dois rádios aqui, à esquerda o DEP450 da Motorola e à direita o PD506 da Hytera. Os dois estão configurados com os mesmos canais, os mesmos parâmetros, as mesmas frequências, tá? O canal 1 digital e o canal 2 analógico. E nós vamos fazer o teste agora de comunicação para verificar se os nossos canais estão funcionando de acordo com a nossa configuração, beleza? Então, primeiramente vamos ligar os dois rádios. Vou ligar um de cada vez para vocês notarem a sinalização de quando ele está iniciando. Essa é o Motorola. Esse é o PD. Vamos colocá-los agora no canal 1, ambos. E começando pelo PD, eu vou testar a transmissão dele, certo? Canal 1. Vou tirar ele só um pouquinho aqui para poder falar. E percebam que o DEP450 ele vai receber a minha transmissão. Você vai perceber isso pelo LED de recepção, além, óbvio, da voz. Oi, 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 teste. Teste rádio. Teste, 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 teste. Oi. Agora vamos fazer esse teste com o DEP450 agora. Oi, 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 teste. Teste rádio. Teste. Ok, agora vamos testar os nossos canais ponto a ponto analógico, não é isso? Que é o canal 2. Oi, 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 teste, 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 oi, teste. Oi, oi, teste, teste rádio, oi, 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 teste. Então, dessa forma, nós podemos confirmar que a nossa configuração deu certo, tá? E aí você pode estar utilizando normalmente os seus rádios. Lembrando que o canal ponto a ponto, ou seja, a comunicação entre dois rádios diretamente sem um sistema de repetição, e falando especificamente do rádio portátil, ele vai entregar aí no máximo 1,5 km, 2 km de comunicação, beleza? Existe essa limitação. É isso que eu queria mostrar para vocês, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo e aquela coisa. Se inscreve, deixa um like se você está gostando do conteúdo, deixa sua opinião porque isso vai estar nos ajudando demais. Se você quer algum vídeo aqui no canal, só deixa aí embaixo a ideia ou alguma dúvida que você esteja tendo com relação à programação de algum rádio, alguma coisa assim. Deixa aí nos comentários que a gente vai ver, tá? E produzir um conteúdo para estar te auxiliando nessa sua dúvida, nessa sua dificuldade. Então deixa sugestões de vídeo aí embaixo, comenta, interage. Esse é um canal muito recente, isso aqui dá trabalho fazer e o que eu quero é poder estar ajudando vocês da melhor forma possível. Eu preciso ter esse engajamento de vocês aqui, tá, no canal. Então, sempre deixa o like, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aí embaixo e o principal no momento, se inscreve, galera. Se inscreve para ajudar a gente aqui e estar nos motivando a trazer novos conteúdos cada vez mais aqui para o canal. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e esse é o canal Hertz.